Abra tua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. O tema da mensagem de hoje é submissos a Deus. E é muito importante. Fala pessoal, tudo bem? Submissos a Deus. É muito importante nós entendermos a nossa submissão ao Senhor. É muito importante nós entendermos que nós temos que ouvir a voz dele e ser guiado por ele. Então, que o Senhor possa ministrar a tua vida, o teu coração, em nome de Jesus, dentro desse tema e desse assunto. Amém? Diminui um pouco a intensidade da luminosidade do telão, fazendo um favor. Eu quero ler com você Tiago capítulo 4. E eu tenho certeza que isso vai falar nas nossas vidas. Eu gosto muito do livro de Tiago, entre outros tantos da Bíblia que eu sempre falo que eu gosto muito. Eu acho que eu gosto da Bíblia. Mas Tiago é um livro muito legal. Por que é um livro muito legal? Porque é um livro curtinho, mas é um livro que ele é muito profundo em muitos ensinamentos que ele tem. Assim como, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é os ensinamentos de Jesus, que é chamado de Sermão da Montanha ali, os ensinamentos fundamentais do Evangelho, estão contidos nesses 3 capítulos de Mateus, e ali a gente tem orientação para todas as coisas da vida. Assim também Tiago é um livro curto que tem um monte de pequenos assuntos importantíssimos para a vida. Importantíssimos. E hoje, diferente do que eu costumo fazer, eu costumo pegar um tema e leio a Bíblia aqui, leio acolá e tal, e hoje o Senhor colocou no meu coração da gente fazer uma pregação expondo o capítulo 4 de Tiago. E eu quero ler com você e a gente se aprofundar no entendimento desse capítulo, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Então, vamos lá. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós apresentamos a Ti essa palavra. Vem como uma espada penetrante de 2 gumes e penetra lá no fundo, Jesus. Espírito Santo, penetra no mais profundo das nossas vidas, ministrando a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso coração. Nós queremos ser ministrados pela Tua palavra, tocados pela Tua palavra. Nós queremos ser dirigidos pela Tua voz. Fala conosco e ministra o nosso interior, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Começa dizendo assim, nós vamos versículo por versículo, então nós não vamos ler o texto todo, eu quero ir lendo e a gente vai falando. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Bom, Tiago aqui começa dizendo o seguinte: de onde vêm as brigas, as disputas, as contendas, as tretas, as discussões, e todo o rolo que você arruma na vida? Todas as pessoas que você pega inimizade, todas as pessoas que você vai arrumar discussão, tentar reivindicar seu direito, brigar, da onde vêm todas essas contendas? Elas não vêm senão das paixões que militam dentro de nós. E essas paixões, dentro do dicionário grego, que é a língua original que foi escrito no Novo Testamento, essa palavra paixão significa desejos profundos, desejos ocultos que eu escondo ou que eu tenho desejo de buscar, coisas que eu anseio. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos seres cercados de desejos e de vontades. Sim ou não? Sim. E nós temos desejos lícitos e desejos ilícitos. E até os desejos lícitos, eles podem se tornar ilícitos de alguma forma se nós não soubermos lidar com eles. Então, para eu explicar para você, é simples. Alguém aqui já teve vontade de comer hoje? Só eu? Levanta a mão. Vocês estão aqui? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Alguém aqui teve vontade já de comer hoje? Todo mundo comeu hoje? Amém? Tem que jejuar também, mas comer também é lícito. Então é lícito ter vontade de comer? Sim. É um desejo ruim? Não.
Porém, eu posso comer bem mais do que devia e virar uma bola, não posso? E aquilo estragar toda a minha saúde, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque minha saúde vai pro beleléu se eu comer todo errado, sim ou não? E não estou falando como quem come direitinho, tá bom? Deveria, mas não estou falando como quem está em plena forma física. Então, é lícito, mas a gente pode transformar em algo ruim. Todo mundo aqui tem o desejo de amar e ser amado. Isso é humano. E você busca isso buscando uma pessoa para viver ao seu lado, chamando de esposa ou marido. Porque todo mundo tem esse desejo, é intrínseco do homem, está dentro, não tem como tirar, é intrínseco do ser humano. Só que a gente pode transformar esse desejo em alguma coisa ilícita, usando essas carências, essas coisas de maneira ilícita e fazendo de maneira completamente errada. E quando você encontra o amor da sua vida e se casa, você também tem desejos íntimos com essa pessoa, sim ou não? Seus hormônios funcionam e graças a Deus por isso. Se não estiver funcionando, vai no médico, faz reposição hormonal, ajeita, porque tem que funcionar. Certo? Então, porque Deus deu para funcionar, então tem que funcionar. Então, não deixe isso acabar no seu casamento, porque é coisa do demônio. Então, continuando. Você tem esses desejos, só que você pode pegar esses desejos íntimos e também transformar em algo ilícito. Você pode deturpar tudo aquilo que Deus criou e querer fazer isso de maneira completamente ilícita. Então existem desejos bons dentro de nós, ou lícitos, ou que são naturais, que Deus nos deu, e que a gente pode colocar ilicitude neles. Coisas erradas neles. Como também tem desejos que são ruins mesmo. E que nascem no nosso coração que a gente nem percebe. E de repente a gente já está fazendo coisa errada. Quem já teve vontade de esganar o outro? Dar uns tapas na cara, não é? Dar um socão na boca. Você nunca teve essas vontades? Eu já, rapaz, eu acho que, né? Cortar a cabeça fora para ver se resolve. Então esses desejos já são ilícitos, a gente já sabe, por isso que a gente não pratica. Certo? Pelo menos não deveria. Certo? Então, essas paixões, esses desejos, sejam eles lícitos e transformados em errados, ou ilícitos realmente, se nós deixarmos eles aflorarem dentro de nós, eles vão nos colocar em um lugar de guerras e disputas, falta de paz, e aí eu não vou viver aquilo que Jesus falou, eu deixo a minha paz eu dou, e não dou como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz condicional, que tudo tem que estar ok, perfeito, bonitinho, legal, ali a paz, e qualquer coisa tira essa minha paz, sim ou não? Você está lá na beira da praia, eu vou falar o que tira a minha paz, tá bom? Pode ser que não tire a tua. Você está lá na beira da praia, está aquela tranquilidade, você procurou uma praia bem calminha, tranquilo, você não gosta de vulco-vulco, é eu, tá? Sou eu. Aí está ali sentado, o mar legal, você entra lá, toma um banho de mar, volta, tá tudo na paz, não tá? De repente vem um abençoado, coloca uma caixa desse tamanho, 2 metros do teu guarda-sol. Acabou a paz, sim ou não? Acabou ou não acabou a paz? Para mim acabou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa paz é completamente condicional ao que o ambiente proporciona para nós, mas Jesus não deixou essa paz para nós, porque essa paz tem a ver com o nosso desejo ainda, e é um desejo lícito. Nesse caso, nessa história que contei, estava ali na praia buscando paz e tranquilidade. Então é ilícito querer essa paz e essa tranquilidade? Não. Então automaticamente uma coisa externa que veio e arrancou isso de mim, me irritou, fiquei bravo, tive que mudar de lugar e assim sucessivamente. Essa não é a paz que Jesus quer gerar dentro de nós, porque isso tem a ver ainda com os meus desejos, mesmo que ele seja lícito. E aí eu vou arrumar guerra. Não vou arrumar guerra com a pessoa, mas vou arrumar guerra comigo mesmo. Às vezes com as crianças que estão gostando do lugar, quem está entendendo? Entrar tudo dentro do carro de novo, fazer todo... Quem está entendendo o que eu estou falando? Acabou a paz do dia. Por quê? Porque isso está na esfera dos nossos desejos, a gente está buscando as coisas da terra pela terra. A paz que a gente busca não está neste lugar. Então, as guerras que nós vivemos, elas não vêm senão dos desejos que existem dentro de nós, das paixões que nós nutrimos, que nós fazemos, que nós militamos, que nós guerreamos. E às vezes você tem desejos aí que são lícitos.
de conquistar, de ter coisas, de ampliar aquilo, o teu patrimônio, de construir uma casa, de trocar de carro, sei lá, de ter um lugar legal no teu trabalho. Só que para isso você entra em guerra, você pisa em pessoas, você fere com as suas palavras, você pisa em quem tiver que pisar, você passa as pessoas para trás, você faz tudo aquilo que não deve ser feito. Isso tem a ver com o quê? Com as paixões que guerreiam dentro de nós e que você está deixando ela conduzir a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Isso não ecoa para a eternidade, isso não gera nada naquilo que é eterno. Isso não te traz a paz de verdade, isso te deixa numa guerra constante, isso vai tirar a tua paz, isso vai te dar ansiedade, isso vai te dar gastrite. E se você não consegue, porque você pôs muita expectativa, vai te gerar frustração, depressão, angústia. E aí a gente vem com esse bolo de crises emocionais que a sociedade tem vivido nos nossos dias. Por quê? Porque as nossas paixões, os nossos desejos e anseios, mesmo que eles sejam lícitos, não estão sendo atendidos. A gente não está alcançando. Jesus não quer que nós vivamos assim. Jesus quer que nós andemos em contentamento, para que nós tenhamos paz nele. Ele nos deixou a paz dele. E a paz que ele dá não é como o mundo dá. Não está condicionada ao ambiente. Não está condicionada àquilo que está acontecendo. A paz dele é eterna. É uma paz duradoura, é uma paz que permanece. E nós só encontramos isso nele, organizando primeiramente o nosso coração. Nós vamos entender dentro do contexto da mensagem. Versículo 2. Diz assim: vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, querido, Jesus não, pelo contrário, Jesus sempre incentivou que nós pedíssemos as coisas para Deus. Eu não vou falar que ele nos proibiu de pedir, pelo contrário, dentro da oração do Pai Nosso, o que ele ensinou a respeito das coisas da terra? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ora pelas coisas daqui. Existem necessidades aqui que precisam ser satisfeitas. E Deus pode trazer satisfação para essas necessidades. Jesus também ensinou: a pede, pede e vos será dado. Bata, bata e a porta vos será aberta. Essa duplicidade na palavra dentro da língua hebraica é como se fosse uma entonação de superlativo na língua portuguesa. Você está dando uma ênfase muito grande. Então eles não tinham isso na língua deles. Eles repetiam a palavra. Quando ele diz assim, ó, em verdade vos digo. Ele está dizendo assim, ó, o que eu estou falando é verdade mesmo. É verdadicíssima. Entende? Então presta atenção. Então quando ele diz, bata, bata e vos será aberto, peça, peça e vos será dado, ele não mentiu quanto a isso. Era para a gente orar mesmo. Chorar, clamar, pedir, buscar. E não tem problema nós fazermos isso. Só que existem alguns motivos que fazem com que nós não recebamos algumas coisas de Deus. E é simples, ó. Quem aqui já orou pedindo alguma coisa para Deus e não recebeu? Todo mundo, quase. Aí, por que eu não recebo? Tiago dá um dos motivos, eu vou te dar dois. Eu vou te dar o do Tiago e mais um. Tiago diz que é porque quando eu peço, eu tenho intenção de gastar nos meus próprios prazeres. Ou seja, não tem nenhum propósito genuíno. Tem nenhum propósito para o reino de Deus, nenhum propósito para a minha família, nenhum propósito genuíno. O propósito é eu, os meus prazeres, aquilo que eu quero, que eu estou desejando. É só para mim. É olhando só para o meu próprio umbigo. Então, obviamente, existem coisas que Deus não pode nos dar. Porque as motivações estão ruins. Então tem a ver com a motivação do coração. Tem a ver com como está o nosso coração diante desse pedido. Estou pedindo por quê? Eu quero isso para quê? Qual que é o benefício que isso vai ter para mim, para minha família, para o reino de Deus? Qual que é a necessidade desse pedido? Ela é legítima ou ilegítima? Ela é só para mim ou ela tem uma bênção coletiva também para os demais que estão ao meu redor? Então esse é um dos motivos. Segundo motivo é que eu nunca dou. É que todo presente tem que ser condizente à idade do filho.
Quando você entra na loja de brinquedos para comprar um brinquedo para uma criança, a primeira pergunta do vendedor é qual? Quantos anos a criança tem? Sabe o que é isso? Presente é de acordo com a maturidade. Você não pegaria uma moto e daria para um menino de 12 anos. Por quê? Porque você vai causar a morte dele e às vezes de outra pessoa. Por quê? Porque presente tem a ver com o tipo de maturidade que nós temos. Então, às vezes, você não é maduro o suficiente para receber certos tipos de bênção que você está buscando. Porque você não saberia lidar com aquele tipo de coisa. Você ficaria orgulhoso, arrogante, presunçoso. Entende? Ou outras coisas aconteceriam. Ou você iria embora de Jesus e nunca mais estaria na igreja, nunca mais queria Ele. Quem já viu pessoas virem na igreja para buscar uma bênção, recebeu a bênção, nunca mais volta? É assim. Tem pessoas que buscam a Deus só nos momentos que elas precisam. E Deus não é um amuleto da sorte, o pé de coelho, o sal grosso com alho. Deus não é uma mandinga para você fazer quando você precisa de alguma coisa. Deus é alguém para você se relacionar. Deus é alguém para você caminhar com Ele, para você viver com Ele. Só que muitas vezes as pessoas buscam a Deus só quando precisam. E na verdade elas não entendem que precisam sempre. O precisam ela está com algum desejo caído de dentro dela, não atendido, e ela vai buscar Deus para atendê-lo. É como se Deus fosse a fada madrinha. Entende? E tivesse uma varinha de condão que plim, aí pronto, não precisa mais. Ou o gênio da lâmpada. Atendeu, vai embora. Então eu não preciso mais dele. Entende? O Senhor não quer te perder. Então existem coisas que Ele não vai poder te dar só para ter você. Então é melhor te ter do que te dar o presente. É melhor te segurar na presença dEle clamando por uma bênção do que Ele te entregar a bênção e Ele sabe que você vai embora depois. Porque aí você já recebeu o que você queria. Então queira Deus, porque a bênção está nele. Ele é a bênção que nós podemos ter. Ele é aquele que vai fazer coisas na nossa vida que nós nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no teu coração o que Deus tem preparado para você. Sabe o que mais Ele diz a teu respeito? Eu sei que pensamento eu tenho sobre a sua vida. Pensamentos de bem e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro dentro do fim que você espera. Então Deus tem prazer em atender desejos nossos, mas desde que sejamos maduros para lidar com aquilo que nós estamos pedindo ou clamando. E saibamos usar das bênçãos que Ele nos deu para o todo, e não só para nós mesmos, não para os nossos desejos caídos e egoístas. Quem está comigo? Quem ainda está feliz com essa palavra maravilhosa que vem da Bíblia? Jesus é bom, né? Ainda bem que não sou eu que estou falando, é Tiago, né? Ele também está falando comigo. Então vamos continuar? Ele diz assim, ó. Aí ele fala sobre a gente pedir errado e não... E aí ele entra no versículo 4 de maneira bem direta. E qual que é a maneira direta? Adúlteros. Pesado, né? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade para com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Querido, quando a gente fala mundo na Bíblia, nós não estamos falando daquilo que a gente faz aqui na Terra. Não estamos falando do cosmos. A palavra mundo na Bíblia, no grego, é cosmos. Nós não estamos falando do cosmos, daquilo que é natural, físico, criado, que a gente vive. Nós estamos falando de um sistema governado pelo maligno que domina o sistema do mundo. Então, quando Tiago, quando Jesus, quando a Bíblia cita, olha, não amem o mundo, nem o que no mundo há, porque, né, e assim vai. Está falando sobre amar o sistema, a forma que o mundo é conduzido aqui, se misturar com isso e fazer disso a tua conduta de vida, sem ponderar nos princípios, na integridade, naquilo que Deus quer que você viva. Então, se você é amigo dessas coisas, desse sistema caído, de tudo que passa por aqui, automaticamente você se constitui inimigo de Deus. É isso que Tiago está dizendo.
E quem quer ser amigo do mundo já se faz inimigo de Deus. Aí o versículo 5 vai dizer: ou vocês acham que é sem razão que a própria Escritura diz que o Espírito Santo que habita em nós tem fortes ciúmes por nós. Por que o Espírito Santo que habita dentro de nós tem ciúme por nós? Porque ele fez de você a habitação dele. Só que de repente ele vê a habitação dele se vendendo para prazeres ilícitos, para o sistema corrompido do mundo, fazendo aquilo que é em desacordo com a palavra de Deus, se entregando para certos tipos de pecados, se entregando para os seus próprios prazeres. E o Espírito que está dentro de você tem ciúme de você. E esse ciúme não é o ciúme doentio daquele que é fruto da carne, que é coisa do maligno. É um ciúme ardente por zelo, por cuidar de você, por querer manter você santo para que você tenha relacionamento e intimidade com Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Porque não somos nós, as nossas palavras, o nosso julgamento ou reprovação que vai fazer alguém acordar para o seu erro. É o Espírito Santo que está dentro, que vai fazer a pessoa despertar para a sua ilicitude de ação, para o seu erro de posicionamento. É o próprio Espírito Santo que vai convencer você. E ele está aqui dentro, e você sabe quando você fez alguma coisa errada, porque pesa o coração. Quem já fez alguma coisa e o coração pesou? Levanta a mão. Todo mundo, graças a Deus, é porque você tem o Espírito Santo. Sabe qual que é o problema do cristão? É quando ele para de sentir o peso do pecado. Enquanto ele pecou e pesou, legal, ele vai ter oportunidade de se arrepender. Chora, se arrepende, volta, está reconciliado com Jesus. Agora quando você faz caquinha e já não sente mais, aí esse é o problema. Aí eu costumo contar uma piadinha para definir isso. Como que isso funciona na vida de alguém? É igual o homem que trabalhava no alambique. Sabe o engenho de pinga? Quem já viu isso? Eu já vi, gente. Eu tenho idade para isso, você acredita? Pouca gente levantou a mão. Existe isso ainda, tá bom? É onde faz ali a cachaça e tal, aquele negócio. E ele trabalhava lá nesse engenho. E ele andava em cima dos tonéis ali para fazer os preparos. Eu não sei como funciona, mas fazia lá o que tinha que fazer. E um dia, sem querer, ele escorregou e caiu dentro de um tonel daquele. E ele não sabia nadar. Então ele deu a primeira afundada e ele voltou. E quando ele voltou, ele gritou: socorro! Então ele afundou de novo e ele voltou de novo. E quando ele voltou, ele fez assim: ah! E na terceira afundada que ele deu, quando ele voltou, ele já voltou gritando: uhul! O pecado é igualzinho. Primeira vez que você dá uma mergulhada e entra lá para dentro, querido, você volta desesperado. Mas se você insistir em ficar naquele lugar, ele vai te adormecer, te embriagar. E você acaba morrendo, engolido por ele. Então, nós temos que entender isso. Que é o Espírito Santo que nos convence, porque ele tem ciúme por nós, porque ele tem um zelo ardente por nos manter na presença de Deus. E ele habita dentro de você, você sabe, né? Nós tivemos uma série sobre o Espírito Santo aqui nos últimos meses que explicou quem ele é na tua vida. Ele é poderoso e está dentro de você. Então ele habita aí dentro. E aí, se você tem vivido uma vida que você já faz as suas cacas e você sabe que é caca, isso já não pesa mais, então questione-se se realmente o Espírito Santo está aí dentro. Jesus, será que eu te tenho aqui? Será que o Espírito Santo está aqui habitando em mim? Ou será que eu já estou um desviado e não estou sabendo? Então peça a luz para o Espírito Santo, para ele vasculhar o seu interior, para que você veja com clareza o que tem aí dentro. E aí, ele vai continuar dizendo que quando o Espírito sente ciúme por nós, ele nos concede o quê? Uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que você errar, querido, a graça ainda está disponível para te perdoar, mediante o teu posicionamento diante de Deus em arrependimento. Sempre. A graça ainda está disponível. Se o Espírito Santo pesou o seu coração com o zelo ardente dele, isso significa que ele está disposto a te trazer de volta. Então deixa eu te explicar uma coisa, tem jeito para você sim. Há perdão para você sim. Há graça liberada para você. Uma graça infinita que quer te trazer para a presença de Jesus. Que quer te abençoar, que quer te conectar com Ele.
Aí ele vai dizer o seguinte, está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos... Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Esse orgulho que Tiago está falando não é o orgulho que a gente demonstra para as pessoas. Porque esse orgulho que a gente demonstra para pessoas já é consequência deste orgulho aqui. Qual que é a diferença? Esse orgulho aqui é o meu orgulho para com Deus. Porque ele está falando do zelo do Espírito Santo por mim e da graça que Deus deu por mim, certo? Sabe que orgulho é esse? É o orgulho de achar que a minha ideia é melhor que a ideia de Deus. Que o meu posicionamento e aquilo que eu acredito é melhor do que aquilo que Deus disse que é. É negativar a palavra de Deus dizendo que não é bem assim. É olhar para as coisas que Deus orientou e falar assim, não, tá bom, tá escrito, mas, todo mundo faz. O Espírito Santo dentro de você vai dizer igual a mãe diz, você não é todo mundo. E eu não te fiz para ser todo mundo. E quando você se opõe a Deus, mantendo-se num lugar de eu sou assim mesmo, porque esse é meu jeito, pau que nasce torto, morre torto. Primeiro que você não é pau. Você é barro, veio do pó da terra. E barro Jesus moe, quebra e faz de novo quantas vezes precisar para moldar do jeito dele. E se você insiste em ser pau, já que você quer ser pau, ele era carpinteiro. Então ele vai catar você, moer todinho, fazer um MDF novinho, no molde que ele quer, do jeito que ele quer. Só que moer dói mais do que ser moldado pelas mãos dele. Então você não é pau que nasceu torto, que vai morrer torto. Você é barro que foi moldado segundo o pecado e que hoje a graça está te alcançando para te moldar segundo a vontade de Deus. Para te fazer um modelo novo, de um jeito novo, dirigido pelo Espírito Santo, conforme a vontade dele. E eu quero ouvir um amém agora. É isso que o Espírito Santo tem para fazer na tua vida. Porque você foi escolhido por ele. Só que às vezes a gente é orgulhoso. Deus pede para fazer de um jeito, a gente faz de outro. Deus pede para fazer uma coisa, a gente faz de outro. Deus pede para ir para um lado, a gente vai para o outro. E quem já fez isso, já se deu mal, sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resiste a esse tipo de soberbo. E sabe o que é ser resistido por Deus? Imagina o seguinte, querida. A Bíblia manda, nós vamos ler daqui a pouco. Ali está escrito. A Bíblia manda a gente resistir o diabo. A gente tem poder para isso? Tem. Só que quando Deus me resiste, não há o que faça eu me mover. Imagina Deus colocando a mão no peito de uma pessoa e parando ela e falando assim, você não vai avançar a partir daqui, porque você insiste em fazer do teu jeito. Eu já te orientei, já te alertei, já falei quem você é, já dei tua identidade, já apontei o teu caminho, já falei do teu destino profético, mas você insiste em fazer do teu jeito. Porque do teu jeito você quer provar para todo mundo que você é bom, você quer com as suas conquistas provar que você é capaz, você quer com o seu jeito de fazer provar que você pode, você quer de alguma forma provar que aquilo que você faz é bom. Isso é arrogância diante de Deus, então Deus vai te parar mesmo. Vai colocar a mão no seu peito e vai falar, pode correr, forçar, pôr a força do teu braço, fazer o que você quiser. E aí você pensa assim, às vezes você está pensando, mas pastor, por que o cara que não conhece Deus é arrogante, orgulhoso e parece que ele prospera? Querido, porque infelizmente o destino dele sem Deus já está selado. Então, a arrogância dele não incomoda Deus, porque ele não pertence a Deus. Agora você pertence a ele. Você foi comprado, escolhido, achado, amado e conheceu desse amor. Então não dá mais para ignorar. Pensa igual Davi, querido. Quem andou com Jesus de verdade, querido, nem para desviar presta. O cara é desviado, aí ele vai para a balada no sábado à noite, aí de repente ele olha lá na balada, dá aquele tum dentro dele, e você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei porque eu já conversei com muito desviado, eu nunca desviei não, mas já conversei com muito desviado. Pastor, todo dia quando eu chegava em casa, depois de ter feito um monte de bagunça no sábado à noite, a hora que eu ponho a cabeça no travesseiro, eu falava assim, Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Sabe por quê? Porque quem foi achado por Jesus um dia, querido, não tem escapatória, nego. Davi falou assim, eu posso construir a minha casa no mais alto monte, ele vai estar lá. Eu posso fazer a minha cama, colocar minha cama no meio da sepultura, ele continua lá. Eu posso me esconder até os confins do mar, ele ainda
estará lá. Da onde me irei da sua presença e de onde fugirei do teu espírito? Não tem como, querido, você foi eleito nele, escolhido. O teu nome está entre os nomes dos cidadãos dos céus. Ele não vai deixar você escapar. Você corre, você foge, você dá a volta. Fique tranquilo, querido. A hora que você menos esperar, papai do céu vai lá, dá um tapão na sua orelha e te leva para casa de volta. Só porque ele te ama. Quem já andou longe e foi atraído de volta aí? Dá um glória a Deus. Não tem jeito, querido, não tem jeito. Você pertence a Ele. É um amor que a Bíblia diz que é como garras de um leão. Tipo, não escapa. Esse amor é profundo, intenso, e Ele te ama com zelo ardente. Tem graça liberada para você. Ele não vai desistir da tua vida. Por mais que você esteja desistindo dEle. Então, se você veio aqui hoje dizendo assim, ó, eu vou lá, se Deus não falar comigo, eu não volto mais, Ele está falando com você. Não vai ter como você fugir. Porque Ele te ama. Porque é um amor profundo. Então não foge mais. Jesus te quer muito. Do jeitinho que você é. Justamente para não te deixar como você está. Mas vamos continuar. Aí ele vai dizer, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não é isso que está escrito aí? Só que para eu resistir ao diabo, antes eu tenho que estar o quê? Sujeito a Deus, submisso a Deus. Agora deixa eu te explicar uma coisa sobre submissão e sujeição. São palavras bem parecidas. Nem sei se a língua portuguesa trata como sinônimo, não procurei. Mas elas são muito parecidas, certo? Sujeição e submissão. Querido, é totalmente diferente submissão de concordância. Tem pessoas que tratam, preste atenção, tem pessoas que tratam no aspecto casamento e no aspecto liderança, quando a gente fala de uma liderança eclesiástica, ou que seja o que for, as pessoas confundem concordância com sujeição ou submissão. Eu vou te mostrar a diferença. O Diego começou a correr agora, está virando atleta. Depois de uma certa idade tem que fazer essas coisas, né, Diego? Não é? E aí, eu estou falando, mas sou mais velho que ele, tá? 6 meses só, para constar para todos, mas é só 6 meses. E aí, o Diego corre. Imagina que o Diego chegou em mim e falou assim, vamos correr? E eu falo assim para ele, não, Diego, não vou não. Aí, de alguma forma, ele me obriga a correr com ele. E eu vou. Eu fui por concordância ou por sujeição? Eu me sujeitei ao que ele queria. Eu me sujeitei ao que ele queria. Mesmo não concordando. Agora, se ele chegou em mim e falou assim, vamos correr. E eu falei para ele, bora? Me encontrei com ele lá na represa e fui correr. Isso é sujeição ou concordância? Eu preciso estar sujeito a alguma coisa para ir correr com ele se eu concordei? Sim ou não? Não? Então deixa eu te explicar. Você só vai entender o que é submissão, o que é sujeição, quando mesmo discordando você fazer aquilo que tem que ser feito. Porque do contrário não é submissão e nem sujeição, é concordância. Então você vai aprender submissão a Deus o dia que você discordar do projeto de Deus ou da ordem de Deus e mesmo assim você se submeter e fazer. Você vai entender o que é ser submisso a Deus o dia que você tiver que se sujeitar a uma direção que você discorda. Você vai aprender o que é submisso a Deus o dia que você ouvir o não dele, apesar de doer, agradar o teu coração. Falar, amém, Senhor, é melhor a tua vontade do que a minha. Fala, pastor, é complicado desse jeito. Não é não, querido. Não é não. Porque você não consegue enxergar um palmo na frente do teu nariz. Você não sabe o que você vai viver amanhã. Deus conhece toda a tua vida. Então Ele sabe o que é melhor para você antes mesmo de você pensar. Então não é pior, é melhor. Então quando você tem o não de Deus, Ele é protetivo.
Quando Deus coloca limites para nós, não são limites de restrição, são limites de proteção, sempre. O problema é que nós confundimos isso, nós amamos a cerquinha de proteção e amamos o abismo que tem do outro lado. Amamos ou não amamos? Quem já ouviu pessoas na igreja perguntarem assim, pastor, é pecado? Nossa, essa frase é do demônio. Ai, pastor, é pecado isso, é pecado aquilo. Querido, só pergunta isso quem está longe de Deus. Porque Deus está tão longe do pecado que se eu estivesse perto dele, eu nem estava questionando o que é e o que não é pecado, o que se pode e o que se não pode. Por quê? Porque eu não estava querendo achar a cerca de limite. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estava tão atraído pela presença que a cerca estaria tão longe de mim que já ela não faria nenhum tipo de sentido para mim. Então se eu quero achar o limite até aqui eu posso? Pode. E se eu for mais um pouquinho eu posso? Pode, mas não dá para ir mais um pouquinho? Ó, você corre o risco de cair, mas eu queria ir. Só que Deus está lá, ó. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu estou tentando achar o limite até de onde eu posso, eu não posso. Meu irmão, sai desse lugar. Corre para Jesus. Para a presença dEle. Para a voz dEle, para a direção dEle. Ele vai te orientar melhor do que toda e qualquer pessoa. E dentro do ambiente eclesiástico, Deus estabeleceu na sua palavra também os aspectos de liderança. E é interessante, as pessoas ficam na igreja enquanto concordam com tudo. Eu queria te convidar, vai embora, porque você vai não concordar com um monte de coisa aqui. Por quê? Porque aqui tem você. Tem eu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui teve irmãos? Eu também. Eu só tive um. Mas é mais legal quando tem 2, 3. Quem já tretou com o irmão? Quem é diferente do irmão? Quem já fechou o tempo, brigou, ficou bravo? E aí o pai chegou e falou assim, ou a mãe falou assim, abraça aí seu irmão, pede desculpa, vai. Fez ou não fez? Fez? Você teve pai e mãe raiz, fez. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se num lugar que tem 2, 3 irmãos, eles foram criados na mesma casa, saiu da mesma barriga, foi criado na mesma casa, tinha a mesma cultura, foi ensinado do mesmo jeito. E eles pensam diferente. Agora imagina numa igreja que somos todos filhos de Deus e cada um foi criado num lugar, tem uma cultura, cada um veio de uma forma, de uma formação, cada um pensa de um jeito. Então vai ter problema com irmãos dentro da igreja? Vai, claro que vai. Você vai ter algumas tretinhas com as pessoas que frequentam aqui? Ai pastor, mas eu pensei que na igreja todo mundo era santo. Todo mundo é santo aqui. Santificado por Jesus Cristo. Se não fosse a graça, estava todo mundo condenado para o inferno. Porém, é todo mundo trabalhoso, igualzinho você. Porque só você acha que você é facinho. Não é? Então, nós somos diferentes e temos opiniões diferentes. Então, para sermos igreja, para andarmos no coletivo, para aprendermos a viver igreja, que é o que Jesus quer que nós façamos, nós temos que aprender a lidar com as diferenças, mesmo discordando. Por quê? Porque quando eu discordo e mesmo assim faço o que eu estou sendo? Sujeito e submisso. E isso é uma dádiva, isso é ser humilde, isso é ter um coração ensinável. Entende? É isso que nós precisamos aprender. E aí vai ter as pessoas complicadas no meio do caminho? Claro que vai. Pode reparar. Ser aquele ser calado, introspectivo, quieto. Aí Jesus permite o teu colega de trabalho do lado ser aquele ser falante, que faz piada com tudo, que tudo é brincadeira. Eu estou errado? É assim ou não é? Aí você fala, Deus, de onde veio esse enviado do inferno? Deus fala assim, não foi o inferno que mandou não, fui eu, para te ensinar a amar o diferente de você. Você tem o que ele precisa e ele tem o que você precisa. Você é chato, acho que Deus está pensando, né? Você é chato, não conversa com ninguém, uma pessoa não sociável, então deixa eu te ensinar um pouco. Então, o grande lance da comunidade, da igreja, e que ensina humildade para nós, é aprender a lidar com essa coletividade. Por isso que a igreja não é lugar para você vir de domingo embora e voltar no outro. Por isso que a igreja é ir para o gari de terça-feira, é arrumar uma frente de voluntário para servir. Não é, Carla? Tem que ir para a cozinha com a Carla. Olha lá, ó.
Então, querido, igreja é lugar de se misturar. Por quê? Porque ali a gente vai aprender a ser gente. A gente vai ter um monte de irmão em volta. Aí você vai ficar com o bico do irmão de vez em quando. E quanto mais Nutella, mais bicudo você fica. Então Deus quer te fazer casca grossa, um irmão forte, robusto, que não liga muito para essas coisas e que está disposto a viver com Jesus independente do que aconteça. Então deixa eu te falar uma coisa. Vai ter coisa que você discorda aqui, tudo bem? Não existe igreja perfeita. Ela é perfeita aos olhos de Jesus, que a comprou com seu sangue e a chama de noiva amada. Só Ele vê a igreja perfeita. Sim ou não? Sim. Então nós temos que aprender a viver isso. Viver no coletivo, ter pessoas que a gente discorda, pessoas que a gente acha que é estranho, que é esquisito. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: eu vou te amar mesmo você sendo esquisito assim. Mesmo você sendo estranho desse jeito, esquisito, eu vou te amar assim mesmo. Entendeu? Porque amor não está na esfera do sentimento, tá? Amor não tem a ver com coraçõezinhos, com florzinhas e com bolinhas voando no ar. Isso é romantismo. Amor tem a ver com escolha, com decisão. Até porque quando você está apaixonado, voa, né? As borboletas voam, tudo acontece. De repente você se apaixona, passa a amar. Quando você passa a amar, você casa. Aí você casa, você, né? Dorme do lado da princesa, acorda do lado da Fiona. Tipo assim. Tô brincando, gente. Aí você vai descobrindo, você fala: meu Deus, cadê o príncipe encantado? Ficou só o cavalo. O casamento é um protótipo, sabia? Paulo comparou o casamento com a igreja, lembra? Quantas vezes Paulo fez esse comparativo? Olha, né? É parecido o relacionamento que nós temos com Cristo e com a igreja, assim como nós temos no casamento. Justamente por isso, nós vamos começar a andar com o irmão, o que a gente vai ver dele? As falhas. E a gente é bom em ver as falhas primeiro, não é? Então você vai andar perto de mim, você vai ver o que em mim? As minhas falhas, as minhas qualidades, você vê aqui em cima do púlpito, ó. Você, nossa, que palavra, que abençoado. Entendeu? Mas a gente falha também. Sim ou não? Claro, a gente depende da graça. Então, tenha humildade de saber lidar com o coletivo, com os irmãos. E se aproxime de Deus. Olha o 8. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Deus não está inacessível. Deus está disponível. Se aproxime dEle e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, olha que interessante isso. Meu Deus. Purifique o coração. Qual que é o problema? O problema é que nosso coração é cheio de paixões ruins. Lembra os desejos que eu falei lá no começo? Projeta para mim Marcos capítulo 7, versículo 20. Olha que interessante o que costuma ter dentro do nosso coração. Marcos capítulo 7, versículo 20. O que sai do homem é o que contamina o homem. Pois do coração dos homens saem os maus pensamentos. Da onde saem os maus pensamentos? Aquela vontade de esganar a pessoa, de matar, de querer que ela se dê mal. Da onde sai? Coração. Saem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais. Sai da onde? Pastor, por que você acredita nisso? Porque foi Jesus que falou? Eu acho que ele está certo. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, querido, o problema é o coraçãozão. É aquele primeiro versículo 1 que a gente leu de Tiago. É os desejos ruins que militam dentro de nós, que faz a gente viver de guerra em guerra, de guerra em guerra, e nunca tá satisfeito. Porque tem coisa ruim aqui dentro. Aí isso faz a gente ter uma mente dividida. Volta para o versículo 9, né, o 10 de Tiago 4. É o 9. O que é a mente dividida?
A mente dividida é aquela que hoje quer as coisas de Deus, amanhã está querendo as coisas que não são de Deus. Hoje quer fazer o certo, amanhã está negociando tudo de novo. Hoje vem na igreja de domingo. Não, da agora em diante, até sair da porta e continua tudo igual. A mente é dividida, hoje quer, amanhã não quer, hoje quer, amanhã não quer. Um dia acorda crente para dedé, ora, no outro dia já sai chutando o cachorro. A mente é dividida, não consegue se posicionar. Mas qual que é o problema aí? É a mente? Aí tem gente que põe a mão aqui, sai Satanás, eu não quero esses pensamentos. Se a tua mente está ruim, não é a mente que você tem que tratar. O que é? Coração. Então a oração é: Espírito Santo, joga a luz dentro de mim, eu quero ver como está o meu coração. Deus, o que tem no meu coração que não te agrada? Qual tipo de mau pensamento, imoralidade, roubo, a lista que Jesus fez que está aqui dentro e que eu fico negociando, e aí a minha mente pensa e eu acabo agindo. Jesus quer alinhar o teu coração hoje com a vontade dele, para que você realmente seja submisso ao querer dele, realmente seja submisso ao que ele tem. Então purifique o coração. O que eu preciso para estar na presença de Deus? Segundo Davi: mãos limpas e coração puro. Eu consigo purificar meu próprio coração? Não, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que pode fazer. Uma vez que eu abri esse coração para ele e pedi para ele purificar, então a minha mente começa a mudar. Eu entendo Romanos 12:2. Transforme-se renovando a vosso modo de pensar. Para quê? Para vocês experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que eu não vou mudar a mente com exercício mental. Eu vou mudar a mente expondo meu coração para Deus e querendo que Ele mexa no meu coração. Então a minha mente será mudada completamente. Então é o coração que você precisa expor. Jesus, o que tem aqui que eu quero muito, que não tem nada a ver com você? Eu quero que o Senhor tire. Eu quero estar submisso a você, eu quero fazer a tua vontade. Como que eu faço isso? Tiago dá a receita. Próximo versículo: entristeçam-se, lamentem, chorem. Não é isso que está escrito aí? Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, querido, é pegar esse coração na presença de Deus e chorar mesmo. E falar: Deus, esse coração não está certo. Ele não está andando em integridade, ele não está andando em retidão conforme o Senhor quer que ele ande. Mas hoje eu quero entregar meu coração. E começa assim, querido. Você já ouviu a frase: entrega o seu coração para Jesus? Aí a pessoa age tudo errado, aí você vai falar com ela: eu já entreguei meu coração para Jesus. Não entregou nada. Quem entrega o coração de verdade não consegue entregar só o coração, entrega tudo. Porque Jesus vai mexendo no coração e vai mudando a mente. Daqui a pouco você entregou a vida toda. Estou errado? Não. Mas comece pelo coração, entregue, deixa ele mexer. Chore, clame, mas seja consciente daquilo que você está fazendo de errado. Nós vamos ler mais alguns versículos aqui. Eu vou fazer uma leitura mais rápida, porque eu não vou conseguir expressar todos. Mas olha o 11, olha que legal. Irmãos, quem tem irmão de fé aqui diz amém. Não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Fofoca é do cão. Satanás que gosta do fofoqueiro. Para de falar mal das pessoas, querido. Sabe por quê? Porque quando você fala mal das pessoas, você está julgando. E os próximos versículos vai dizer que quando você julga a pessoa, você está se colocando como juiz. E há um só legislador e um só juiz, aquele que pode salvar e destruir todos. Querido, então não fala mal do teu irmão, não. Eu sei que é difícil, mas ama ele do jeito que ele é. Nós não podemos andar desse jeito, tá bom? Então, submeta a tua vida a Deus. Deixa Ele conduzir a tua vida. Entrega todos os seus caminhos para Ele. Eu vou ler só do 13 ao 16, ao 17, só para a gente ler. Ouçam agora vocês que dizem:
Hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Aí ele continua dizendo, 14, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina, que aparece agora por um pouco, e por pouco tempo depois ela se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor assim quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Isso é submissão a Deus, querido. É pegar os seus planos e falar assim, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor autorizar, se o Senhor abençoar, eu faço. Isso é sujeitar os seus próprios planos. Sabe por quê? Porque a tua vida é só um vapor, querido. A minha vida é só um vapor. É muito rápido, é muito passageira. Agora a direção que Deus vai te dar, ela vai ecoar para a eternidade. Então seja submisso a Deus e deixe Ele fazer na sua vida. Deixe Ele fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Todavia, essa vanglória é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, eu sei que não é a palavra às vezes que você gostaria de ouvir, mas foi o que Jesus colocou no meu coração hoje para compartilhar com vocês. Falou comigo também, tá bom? Não foi só vocês que apanharam, não. Eu também apanhei dessa mensagem. Então isso é Bíblia. Isso é conduta de vida. Isso é aprender a viver com Cristo. E são coisas que às vezes a gente evita. Tem pessoas que evitam de pregar na igreja. As pessoas não vão gostar de ouvir. Eu não estou aqui para pregar para você o que você gosta de ouvir. Eu estou aqui para pregar o que você precisa ouvir. E você precisa ouvir as verdades da palavra de Deus e do Evangelho, para que você tenha uma conduta alinhada com a vontade de Deus. Senão eu vou ser responsável por te ensinar um evangelho diluído. Senão eu vou ser irresponsável, irresponsabilizado por Deus, irresponsável para com você, irresponsabilizado com Deus, responsabilizado por Deus, por não te ensinar as verdades do evangelho. Porque o dia que você chegar lá na eternidade, na presença dele, todo mundo vai chegar um dia, o que vai valer é aquilo que ficou de duradouro e verdadeiro dentro do seu coração, gerado pela presença de Deus e pelo Espírito dele. Então deixa Ele fazer na sua vida.